Olá, seja bem-vindo, 16 de maio. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h04 da manhã e você confere comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 41.915 casos de Covid-19. Desse total, 40.872 pessoas já se recuperaram. Uma notícia muito boa. Ainda agora do resultado do exame, 8.853 pessoas. Infelizmente, já são 900 vítimas da doença, 3 a mais do que a gente tinha num número mais ou menos estável aí nesses últimos meses. Em relação ao tratamento hospitalar, são 5 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 5 internações, sendo 2 em UTI. E dos casos suspeitos, são 3 pessoas internadas e até o momento nenhum permanece na UTI. Somados, os números representam 17% de ocupação em leitos de UTI e 29% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 555.312 doses aplicadas, ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 61% receberam a dose reforço. A Prefeitura também divulgou uma nota técnica informando que a Diretoria de Vigilância e Saúde realizou nesta semana um trabalho de atualização do banco de dados que registra os casos da Covid-19 aqui em Jacareí. Dessa forma, foram confirmados casos que estavam em investigação. Por isso, o aumento significativo no número de pessoas com a doença. Lembrando que todas essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí, onde você sempre fica atualizado. Hoje nós estamos recebendo aqui o Luiz Fernando Massari, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Muito obrigado, Isabela. Tá novo aí na casa, um mês mais ou menos como secretário? Isso, eu iniciei no começo de abril, né? Então agora um pouquinho mais de um mês aí conhecendo a Secretaria de Desenvolvimento. Em cima disso, Luiz, todo mundo que vem aqui da Prefeitura, a gente tenta trazer essa informação de mostrar para o pessoal de casa quais são as responsabilidades dessas secretarias e, claro, para que o cidadão consiga entender e justamente cobrar também do poder público todas essas responsabilidades. Aí, para a gente começar o nosso diálogo, eu queria que você explicasse quais são as principais responsabilidades dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui em Jacareí. A Secretaria ela tem um papel muito importante para o município, né? A Secretaria de Desenvolvimento ela é semelhante a um motor que puxa o crescimento da cidade, né? Gerando renda, emprego, abrindo novos negócios e gerando arrecadação para o município. A Secretaria ela tem 5 diretorias. Nós temos a Diretoria de Agricultura e Abastecimento, a Agricultura de Indústria, a Comércio, nós temos também Trabalho e Renda, né? Essas são as nossas diretorias e nós temos também a de Turismo, né? Então, todos esses segmentos estão interligados com a sociedade, com as empresas, né? Cada um no seu ramo de atividade e a gente procura apoiar, organizar para o crescimento e desenvolvimento de cada área dessa na cidade. Perfeito. Luiz, no dia a dia, como que é realizado esse mapeamento, né? Tanto das potências dentro do turismo, da agricultura aqui na cidade, mas também quanto dos desafios, das problemáticas, por exemplo, do desemprego aqui em Jacareí. Como que é realizado no dia a dia esse mapeamento? O desemprego ele é um problema nacional, né? E que precisa ser enfrentado com uma estratégia macro, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre alguns objetivos que eu imagino referente à secretaria, mas geralmente nós temos que trabalhar muito essa questão de entender as necessidades, né, e apoiar aonde é possível e legal para que o próprio empreendedor ele abra novas vagas de emprego.
né? E para isso a desburocratização, a simplificação, né? E todo um movimento entre mercado, né? E empresa e empreendedor é muito importante e precisa ser sempre ativado para que a economia continue sempre crescendo. Perfeito, Luiz. A gente comentou aqui no início do programa que você está há um mês nessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua experiência nessa área e quais são os seus principais objetivos como secretário. Legal. Bom, eu sou formado, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Eu tenho especialização em gestão empresarial pela FGV e a minha vida toda, desde que eu formei em 96, eu fui empreendedor. Então eu sempre atuei no mercado, é a primeira experiência no poder público, né? E essa natureza minha empreendedora sempre me levou a vários projetos e atuei sempre na área de construção civil e do agronegócio. Então participei de outros projetos também, mas a principal atividade que eu tive sempre muita relação, experiência, é no segmento da construção civil e agronegócio. Então a gente pode esperar um desenvolvimento, um trabalho nessa questão de empreendimento aqui em Jacareí, de potencializar os cidadãos, é isso? Isso, eu pretendo trabalhar muito na direção do empreendedorismo. Tanto o empreendedorismo no campo, quanto o empreendedorismo na cidade. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Luiz, peço licença. No mês das mães, a TV Câmara Jacareí está trazendo a história de mulheres que ressignificam o conceito de maternidade. Agora você vai conhecer a história da Suelen Melo, que é professora desde 2008, mas foi a partir da chegada de sua filha, a Clarice, que ela entendeu o verdadeiro significado de ensinar e aprender. Eu sou Suelen Melo, eu sou professora e tenho um trabalho nas redes sociais falando de educação positiva. E jeito de mãe para mim é a gente se reinventar o tempo todo, né? Foi com 32 anos que Suelen observou sua vida de casada tomar outros rumos. Clarice chegou como uma surpresa em sua vida, mas uma surpresa boa, que assim como toda novidade, exigiu recomeços e adaptações. Quando a gente se torna mãe, né, a gente também mergulha nessa maternidade por ser um mundo muito novo, muito diferente, né? A gente acaba se entrando dentro de um lugar e aí aos poucos a gente vai se reconhecendo nesse lugar e aí você acaba trazendo de volta tudo aquilo que você tinha antes. Então você vai se reencontrando, por isso que eu falo que é sempre uma redescoberta. Então você vai se reencontrando. Nem tudo que era de antes vai fazer sentido agora, mas você vai se reconhecendo e aí você vai encontrando novos papéis. Desde 2008, Suelen é formada em pedagogia. Durante 9 anos, exerceu seu trabalho na área de educação especial. Porém, a chegada da Clarice despertou novas possibilidades. Criar no dia a dia sua filha aguçou percepções sobre aprendizado e ensinamento. Assim, junto com a própria Clarice, nasceu uma nova professora. E aí a minha prática antes era aquela prática mesmo do fazer como o outro fazia, né? Então eu não era mãe, eu não tinha uma criança em casa o tempo todo, mas eu lidava com as crianças na escola. Então eu repetia muito daquela educação tradicional, né? Então eu fazia com o que eu aprendi na faculdade. Depois que você é mãe, né, aí você começa a olhar para a criança com aquele ar individual, né? Será que eu gostaria que minha filha fosse tratada assim? Sabe, qual olhar eu gostaria de ter para minha criança? E aí, eu acho que isso humanizou mais o meu trabalho em sala de aula, depois que eu fui mãe, assim, eu comecei a olhar as crianças como se elas, né, entender que além delas tem uma família, tem uma mãe que se preocupa, comecei a me colocar mais no lugar dessa mãe. Quem ouve tanta certeza na fala não consegue imaginar o processo de desconstrução pessoal. Para entender melhor tanto o seu trabalho como professora quanto o seu papel como mãe, Suelen teve que ressignificar conceitos sobre a maternidade. Por isso que romantizar é uma coisa que é perigosa, porque quando você tem que lidar com aquela rotina,
com aquele dia a dia, com aquela repetição cansativa, né? Porque o educar é repetir, é retomar, é voltar atrás o tempo todo, é sentar, é conversar, é ter a mesma conversa 1000 vezes, né? Então, tudo isso cansa, no nosso dia a dia cansa. Criar um outro ser humano não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua e não é como um emprego que você vai para casa e você desliga. Não, você está sempre com aquela demanda, então você está sempre se vigiando, você está sempre observando os seus passos, porque se a gente, né, no meu caso, como eu acredito nessa educação pelo exemplo, eu tenho que estar sempre me reciclando, olhando para mim, né? Eu falo muito de autoconhecimento, né? Então eu tenho que sempre olhar para mim, para eu entender o que eu estou passando, né? O que eu quero que a minha criança seja. A educação positiva ou educação respeitosa é um conceito de criação que prioriza a autonomia, a empatia e a autodisciplina entre a criança e os responsáveis. Enxergar esse ponto de vista foi fundamental para a vida da professora Suelen. A educação respeitosa, ela foi uma luz assim na minha vida, que abriu portas tanto para o meu educar, né, para esse educar com a minha relação com a minha filha, né, e com a minha relação com as minhas crianças lá na escola. Né, eu acho que a gente precisa desmistificar muitas coisas dentro de uma educação tradicional que a gente vem carregando. A gente carrega muitas crenças e muitos conceitos ainda. Então a gente tem uma educação muito punitiva, tem que aprender a se relacionar, a gente tem que aprender a se respeitar, a gente tem que aprender a comunicar, né? Porque às vezes a gente não consegue nem comunicar a nossa necessidade. Então, se a gente aprende a se comunicar, se a gente aprende a se relacionar, se a gente aprende empatia, a gente já desenvolveu aí todo esse lado maternal que as pessoas falam, né? Além de mãe, professora, esposa e filha, Suelen ainda arranja um espacinho na agenda para ser criadora de conteúdo. Mas os assuntos não passam longe um do outro. Lá, ela estende sua formação como pedagoga e relaciona a educação com o dia a dia de milhares de mães. E na escola, eu falo, né, a escola é curva de rio, para toda a sociedade se reflete dentro da escola. Então, quando eu olho para a escola e vejo diferentes tipos de famílias, diferentes tipos de criação, de educação, eu vejo que isso não é para todo mundo ainda. Então, eu sinto a necessidade de continuar falando sobre esse assunto, de continuar viralizando as coisas, sabe, de trazer isso à tona. Dizem que coração de mãe sempre cabe mais um. No da Sueli sempre cabe mais ideias e dedicação. Mas, para caber tanta coisa assim, ela deixa bem claro. Antes de tudo, tem que ter um cantinho separado para ela. Afinal de contas, ser mãe também é ser mulher. E isso envolve um mundo de vontades e sonhos. O que eu gostaria mesmo é que a sociedade tivesse um olhar mais sensível para a criança e para a mãe. Então, a gente não é só mãe, mas esse é um papel que a gente acaba carregando para todas as outras pontas da nossa vida, né? Tudo muda, né? Nosso olhar para a vida muda, né? E aí, consequentemente, a gente vai se tornando uma nova pessoa. Mas não que essa pessoa seja só mãe, ela não é só mãe, né? A gente vai descobrindo novos gostos, né? Novos pontos de vista vão surgindo e a gente vai caminhando para outros lugares também. E o que você falaria para a mamãe? Falaria assim, ó. Feliz Dia das Mães, mãe. Parabéns aí novamente a todas as mães e também parabéns ao trabalho da Suelen. Realmente a gente aprendeu muito fazendo essa reportagem. A Clarice é um serzinho de luz mesmo. Foi um prazer contar um pouquinho da história dela. A gente volta a conversar com o Luiz Fernando Massari, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Jacareí. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa por meio de comentários e dúvidas. É só acessar no Facebook e YouTube que está ao vivo e está participando, interagindo aqui com a gente. Luiz Fernando, a gente tem um dado, né? Jacareí teve um saldo de 1.137 postos de trabalho criados no primeiro trimestre de 2022. Como vocês chegaram nessa informação? Como que é consequência do que esse dado que é positivo aqui para a nossa cidade? Bom, esta informação ela é monitorada, gerenciada pelo CAGED, né? E o CAGED, e esse primeiro trimestre nós tivemos esse saldo positivo, principalmente em razão de serviços.
né? Nós estamos aí, teve um pouco de construção civil também, teve comércio, mas o principal puxador mesmo foi serviço. E nós estamos vivendo um momento pós-pandemia, né? Que graças a Deus a economia está sendo reativada, né? Então gerou esse saldo positivo. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa, né? A gente sempre traz informação sobre o PAT, mas o que é o PAT, né? Que é esse posto de atendimento ao trabalhador. Como que funciona esse serviço, que é uma ferramenta pública para o cidadão jacareense estar participando? Sim, é uma excelente ferramenta, tanto o PAT quanto o Banco do Povo. Né? O PAT, ele recebe as pessoas, né? Que, por exemplo, que perderam o emprego, podem ser dirigidas até o PAT. Lá é feito um cadastro, né? E o PAT tem como objetivo principal tentar fazer essa relocação do funcionário, né? Então, esse é o principal, é como se fosse uma plataforma que conecta o desempregado ao novo posto de trabalho. Esse é o principal objetivo do PAT. Nós temos ideias novas em andamento, no sentido de... A gente percebe que muitos que perderam o emprego, eles têm o desejo ou o dom de ser um empreendedor. Então, nós temos o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí, o qual nós pretendemos trabalhar junto, integrado com capacitação, né, para que a pessoa faça a escolha, tanto de ser recolocado no mercado, quanto de trilhar um caminho do empreendedorismo, que é o que tem acontecido muito. Jacareí, nesse 1º de janeiro para cá, a Sala do Empreendedor abriu mais de 1.000 novas pequenas empresas. Isso demonstra o desejo e a vontade do empreendedorismo. E o Banco do Povo, ele complementa isso, porque o pequeno empreendedor que está iniciando, além de apoio a estruturações como visão de marketing, gestão financeira, a parte administrativa, enfim, uma visão ampliada do negócio, ele também precisa de crédito. E nesse sentido, o Banco do Povo apoia, né, ajudando o pequeno empreendedor. Este ano também já foi contratados um pouco mais de R$1 milhão em apoio ao pequeno empreendedor. Fernanda, a gente entende, né, que ainda é pouco tempo, mas só nesse 1 mês que você está liderando aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que você já observou, eu queria que você desse um panorama para a gente sobre as potências, mas também os desafios, né? Jacareí tem passado por vários problemas em questões de CLT, de demissão em grande escala e também, em contraponto, a gente tem essa questão do empreendedorismo. Quais são os principais desafios e potências que você observa nessa questão de desenvolvimento econômico aqui em Jacareí? Sim, esse primeiro mês, Isabela, eu procurei fazer um diagnóstico, entender, né, e ainda estou construindo isso, um diagnóstico interno dentro da secretaria e também dentro da prefeitura. E também o diálogo com as entidades fora, as associações. Então, me reuni com várias delas já, como Contur, como a Ciesp, que representa a indústria, comércio. Eu estou fazendo várias reuniões no sentido de, primeiramente, diagnosticar, né, e construir um projeto com muito diálogo, porque as dores, elas partem do empresário, do empreendedor, e eles procuram, muitas vezes, o poder público para ajudar, né? Então, nesse sentido que nós pretendemos trabalhar com 3 grandes objetivos, tá? O primeiro objetivo é aumentar o número de emprego e renda no município de Jacareí. O segundo objetivo é aumentar a arrecadação com simplificação, com desburocratização. Às vezes, falei aumentar a arrecadação, o pessoal já pensa em aumento de imposto, não é isso, né? Mas é através da simplificação. Muitos empreendedores querem sair da informalidade e vir
né, e constituir e formalizar o seu negócio, mas encontram dificuldades. Então, o nosso trabalho vai muito nessa direção. E, por fim, o terceiro objetivo que eu tenho à frente da Secretaria é levantar, resgatar a autoestima das pessoas, trazer esperança, dizer que vale a pena empreender, né? Isso tem um sentido muito forte, porque para você investir, né, para você avançar, você tem que acreditar. E as pessoas têm que acreditar em Jacareí. Jacareí é uma cidade com muitas oportunidades, com muita história que precisa ser resgatada e recuperada. Então a gente pode dizer que ainda está em processo de mapeamento sobre todas essas potências e também problemáticas aqui de Jacareí. Hoje sim, nós, a partir do momento que fecharmos esse diagnóstico, esse mapeamento, nós vamos tracionar em direção a esses 3 objetivos através de projetos. Ótimo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais. Luiz Fernando, peço licença novamente. A gente fala agora sobre vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. No momento, devem tomar a primeira ou segunda dose todos acima de 5 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose reforço está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A 4ª dose é aplicada em idosos acima de 60 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 da manhã até as 4 da tarde. Outras informações você pode conferir no site da Prefeitura, é só acessar jacareí.sp.gov.br. E segunda-feira é dia de começar a semana já se protegendo contra a influenza. Também tem campanha dessa vacinação aqui em Jacareí. Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Rodrigo Cabral, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. A vacinação contra a influenza continua aqui em Jacareí. E a partir de hoje, segunda-feira, um novo grupo pode ser vacinado. Estão nesse grupo pessoas das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas. É importante avisar também que as pessoas dos grupos que já estavam sendo vacinadas podem continuar. A vacinação vai acontecer nas unidades municipais de saúde da família, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. É importante que você leve sua carteirinha de vacinação, um documento com foto e, é claro, o comprovante de residência. Todas essas informações e os locais onde ficam os postos de saúde vão estar disponíveis no site da Prefeitura de Jacareí ou no telefone 156. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo, pelas informações. E você sabia, problemas de saúde física e de psicologia aumentam bastante quando passamos dos 60 anos. E a dança ajuda muito a retardar esses problemas e nos manter cada vez mais ativos. Confira. A dança, além de ser uma forma de se expressar, traz diversos benefícios para a saúde de quem a pratica. Corrige e melhora a postura e aumenta a mobilidade das articulações, entre outros benefícios. A Rosana é professora de dança e há 10 anos tem uma turma de ritmos dançantes focada na terceira idade. A nossa aula de ritmos dançantes é bem diferenciada das aulas encontradas em academias, né? Nossa aula não tem impacto, ela é voltada para o público direcionadamente da terceira idade. Então é uma aula adaptada e com ritmos diferentes. Nós trabalhamos com ritmos de bolero, salsa, bachata, tango, valsa, entre outros ritmos latinos também. A dança não é apenas um instrumento de lazer, ela eleva a autoestima e afasta os sintomas da depressão. Eu comecei aqui na aula porque eu sempre fiz exercícios. E eu tenho uma amiga que ela fazia aula de dança e sempre me convidava. Eu falei, na aula de dança eu não quero fazer, como que era à noite, eu não gosto de sair à noite. Mas quando ela falou que ia abrir esse grupo, que era uma aula de ritmo, eu fiquei super empolgada. Gostei da ideia, vim e adorei. A gente faz essa aula nesse ambiente muito agradável que é aqui. Então é uma aula que me dá muita satisfação.
Ah, olha, que venha, que é uma delícia. Dança, você dá uma sensação de liberdade, de você sai muito bem da aula. É muito bom. Se eu soubesse, eu teria começado há muito tempo atrás. Não importa a idade, o importante é você vir fazer a dança. E não é só para o corpo. A dança também faz muito bem para a saúde mental. Os benefícios do ritmo são vários, né? Nessa fase da idade, da terceira idade, eles tendem a ficar mais sozinhos, isolados. Então, eles procuram fazer atividades para interagir. E tem uma melhora muito grande com a depressão. Muitos médicos indicam eles vir a fazer a aula, né, para poder ter essa interação e sair da depressão. Tem bastante de casos aqui assim. Temos o benefício, né, da melhoria de coordenação motora, principalmente também a mental, que eles trabalham a mente. A dança ela não trabalha só o corpo, né? É o corpo e a mente. Delícia assistir essa reportagem, dá até vontade aqui de dançar um pouquinho. Ó, a gente volta a conversar com o Luiz Fernando Massari, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, enviando comentários, dúvidas também sobre isso. É só entrar no Facebook e YouTube, que a gente está ao vivo, e você pode estar interagindo aqui junto com a gente. Luiz Fernando, a gente também tem uma notícia que Jacareí entrou no mapa do turismo. Como e quando isso aconteceu? Isso aconteceu recentemente, foi uma excelente notícia para o município. Foi um trabalho em conjunto e um esforço do Contur, né? Isso abre um monte de portas para a cidade, né? A cidade ela tem elementos importantes que podem ser explorados através do turismo, né? Nós temos aqui dois pilares muito importantes na cidade. A história, né? É uma cidade de 370 anos, com patrimônio histórico e com muitas coisas que dão elementos para um bom projeto, né? E nós temos também as riquezas naturais. Nós temos o Rio Paraíba, né? Nós temos as represas, nós temos estradas rurais, né, para o pessoal hoje que está praticando esporte, o pessoal da bike tem caminhado muito. Então, nós pretendemos também construir trilhas de turismo, né, ao longo desses eixos rurais, abrindo propriedades, trazendo a questão da gastronomia. Então, como eu falei, são pilares importantes que fortalecem um bom projeto de turismo para a nossa região. Mas, Fernando, agora quando a gente fala sobre turismo, é até difícil, né, para quem é cidadão, entender como que isso vai acontecer aqui em Jacareí, porque muitas vezes as pessoas nem participam no próprio turismo da cidade. Queria que você comentasse como que vai ser esse processo, no sentido que talvez envolva várias secretarias, né, tanto de educação, para que as pessoas entendam, né, o que é o turismo, essa questão histórica de Jacareí, também de infraestrutura, de manutenção de prédios históricos, por exemplo, e também na questão cultural, né, de investimento cultural. Como que vai funcionar esse processo? Sim, nós temos que construir um projeto, né? E esse projeto ele deverá ser construído através do diálogo, né? Não só das necessidades, mas principalmente das ideias. Cada um pode contribuir um pouco. E acho que é isso que vem o enriquecimento do projeto, né? Então, esse projeto ele deverá resgatar a história de Jacareí. Ele deverá valorizar as coisas boas que temos na cidade, exemplo, o bolinho caipira, né? A própria gastronomia, né? Então ela tem essa vocação natural, essa questão de esportes hoje em moda, o ecoturismo, né? Que é o esporte na zona rural. Então, aventura, nós vamos transformar essas potencialidades num projeto em conjunto, realmente, como você falou, com várias secretarias, com a sociedade, né, para que realmente seja um atrativo,
não só para quem vive em Jacareí, mas para pessoas de fora. Nós estamos muito perto de São Paulo, capital, e devido a estresse, correria, o dia a dia, né, há uma necessidade das pessoas procurarem um lugar mais calmo, mais tranquilo, para lazer, para qualidade de vida. Então isso, com uma boa gastronomia, né, e com alguns atrativos, você consegue atrair as pessoas. Isso é bom para o município, porque a pessoa vem passear, visitar, deixa ali recursos na cidade, né? Quer seja por um restaurante, hotelaria, bares, enfim. É nessa direção que nós iremos trabalhar. Turismo também é desenvolvimento econômico, né? É desenvolvimento econômico forte. É muito interessante porque a gente aqui do Bom Dia Jacareí, nós sempre trazemos projetos culturais, associações que realmente já estão fazendo esse projeto de turismo aqui na cidade. Então, eu acho que a gente fica muito na expectativa também, Luiz Fernando, de trazer todo esse pessoal de fora para estar conhecendo aqui Jacareí ainda melhor, né? Legal. É isso aí. É nesse sentido que iremos trabalhar, né? Tem um pessoal da melhor idade, né? Tem caravanas que isso já ocorre. Eles vêm para Jacareí de ônibus, né? E aqui eles vão visitar alguns pontos já da cidade, algumas propriedades rurais. Nós temos produtos hoje na zona rural de Jacareí, como queijos artesanais de altíssima qualidade. Nós temos frutas, nós temos outras quitutes, são feitos e o pessoal hoje gosta muito desse tipo, né, de passeio. É um passeio que relaxa, descansa, come bem. Então é nesse sentido que iremos trabalhar com turismo rural também. Com certeza, a gente tem muita potência. Também vamos falar um pouquinho sobre essa questão do rural daqui a pouco, né, Luiz Fernando? Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, mais informações sobre o trabalho legislativo e também vai conferir uma reportagem sobre calendário vacinal e os outros tipos de imunização, além da vacina contra a Covid-19. A gente volta daqui a pouco. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Aqui na escola o mosquito não vai morar. Tem água de chuva, tá parada na sarjeta. Mosquito não é besta, quer bater na sua testa. Tem vaso com pratinho, vou encher a professora. Põe areia no cantinho que eu lhe dou a nota 10. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. Se o telhado tá empoçado, é criadouro. Zika, dengue, chikungunya, vai virar um matadouro. Nossa cantina bem limpinha, nossa tia eu vou cobrar. Sem garrafa ou copo d'água eu não deixo acumular. Sou herói da minha gente, vou cuidar do meu país. Vou mostrar pra todo mundo o valor de um aprendiz. Beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br.
www.jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 15ª sessão ordinária. Na discussão do projeto de resolução do vereador Dude, do PL, que prevê no âmbito da Câmara a Conferência Municipal de Esporte, Luiz Flávio, que é vereador do Partido dos Trabalhadores, comentou sobre a falta de continuidade de projetos esportivos em Jacareí, salientando a necessidade do projeto. Criar um centro de avaliação física no Parque da Cidade. Meu Deus do céu. Implantar o programa Atleta Escola. Não foi implementado. Implementar o programa Atleta Cidadão. Teve, o senhor tem uma ideia, senhor Paulinho, presidente da Câmara? Teve uma atleta nossa aqui, que ela é paraolímpica, a Miriam, que é de natação. Só para o senhor ter uma ideia, né? Da condição que está o esporte hoje, que o senhor está dizendo que está ótimo, maravilhoso para a cidade. Ela teve que disputar campeonato por São José, porque não conseguiu patrocínio para fazer e trazer medalha para a cidade. Então, que valorização é essa que o senhor está se referindo aí com a relação atleta da cidade? Temos também o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, que se posicionou sobre o pedido de informação do vereador Hernani Barreto a respeito de entulho em espaços públicos. Acompanhe. Agora, todos os locais públicos que temos na cidade, está lá, a rua pública, calçada, se há alguma rachadura, vai ficar esperando, está vindo da casa tal, essa rachadura que está prejudicando o solo da cidade. Não, pera lá, mas está na via pública. Nós temos que ver a situação para arrumar, porque se cai alguém no buraco ali? Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir no site da Câmara, é só acessar jacareí.sp.leg.br. Hoje nós estamos recebendo Luiz Fernando Massari, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Luiz Fernando, durante todo o primeiro bloco a gente comentou um pouquinho sobre algumas potências e uma das potências também é sobre a questão da agricultura aqui na cidade, né? Para quem não sabe, Jacareí tem em torno de 70% do seu território como parte rural. A gente pode dizer que esse trabalho na questão da agricultura, em relação com o desenvolvimento econômico, a gente pode chamar de uma tendência, Luiz Fernando? Sem dúvida. E uma grande tendência e uma grande oportunidade. Todos os projetos que eu procuro trabalhar, a gente sempre procura olhar do macro para o micro e depois do micro para o macro. Nesse sentido, nós temos uma tendência e o cenário mundial, né, ele está dizendo algumas coisas para nós, né? Discussão na ONU sobre segurança alimentar. Então, olhando o projeto como um todo e olhando por uma visão global, nós temos que debater, né, isso já está em debate, sobre segurança alimentar. É uma questão que o Brasil poderá liderar isso mundialmente. A população irá crescer de 7 para 10 bi nos próximos anos, né? E o único país que reúne todas as características viáveis para atender esse aumento de demanda é o Brasil, porque nós temos terras em qualidade e em escala. Nós temos clima, sol, né, que é muito importante para a agricultura, e nós temos água. E também temos tecnologia. Aliás, o Brasil tem a melhor tecnologia tropical do planeta. Então, isso mostra para nós, sim, tendências de um grande crescimento na agricultura nos próximos anos, né? E a nossa região, ela tem uma característica muito interessante, agora compartilhando a visão local, trazendo para a região Vale do Paraíba e para Jacareí. Jacareí está localizado num lugar, né, numa região estratégica, muito perto de São Paulo, próximo do Rio, né? Isso diz o que para nós? Isso demonstra um grande número de pessoas e com isso há uma grande demanda por alimento. Nós estamos numa região que consome muito alimento
e que vem de fora. Não se produz isso aqui na região, né? E nós temos outras vantagens também na visão local, que além dessa localização próximo ao mercado, isso estimula o empreendedorismo, nós temos infraestrutura. Né? O estado de São Paulo é um dos estados que melhor infraestrutura tem. A gente costuma comparar com o Mato Grosso, que é o maior produtor de soja, de milho, de carne do Brasil, e lá a dificuldade de estrada, não tem rodovia pavimentada, agora que está chegando ferrovia, né? Então, e aqui no Vale, além de próximo ao mercado, nós temos infraestrutura e nós temos terras disponíveis com uma outra vantagem, que não precisamos gerar nenhum tipo de pressão nos recursos naturais, ou seja, não há necessidade de desmatamento para produzir alimento. Por quê? Porque isso já ocorreu no Brasil colônia, há muitos anos atrás. Então, nós temos todas essas vantagens competitivas na região, né, que a gente pode estimular e promover um grande polo, né, de produção de alimento, respeitando a vocação e aptidão agrícola do local. Perfeito. Luiz Fernando, agora falando um pouquinho na prática, né? Quais são os projetos que estão em andamento para, na prática, colocar essa questão da agricultura de forma sustentável também e, claro, como você comentou, que fomente ainda mais a economia interna aqui da região e, obviamente, do município de Jacareí? Bom, vou falar rapidamente sobre alguns projetos. O primeiro é do Agropolo Vale, é um projeto regional. Tá? Esse projeto foi idealizado por mim em 2018, juntamente com o presidente da Embrapa, onde houve essa provocação, né? Ele na cadeira da ONU discutindo segurança alimentar e eu mapeando oportunidades no Vale do Paraíba. Então essa conexão nasceu daí uma proposta a qual nós conversamos com lideranças políticas locais, né? E conectamos com Sebrae, Parque Tecnológico em São José dos Campos, Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, né? E isso em conjunto nasceu um grande projeto que é o Agropolo Vale, né? Que tem como objetivo principal desenvolvimento sustentável a partir da produção de alimento no Vale do Paraíba. É um projeto que trabalharemos em 4 eixos importantes, que é a cadeia do leite, queijos artesanais, né? Temos uma legislação recente para isso agora, que vai abrir um monte de oportunidades aqui na região, porque tem essa vocação. A fruticultura, a piscicultura e o turismo rural, né? São os 4 eixos que o Agropolo estará trabalhando. E aí, especificamente, com Jacareí, o Agropolo, como eu disse, ele é regional, né? Todas as cidades do Vale do Paraíba poderão puxar o projeto para a sua cidade e, obviamente, cada cidade vai respeitar a sua vocação. E Jacareí, das 4 que eu citei, praticamente ela tem vocação para as 4 áreas, os 4 eixos. Então, nós pretendemos sim trabalhar e atuar fortemente no desenvolvimento dessas cadeias produtivas aqui em Jacareí. Tá? E aí, citando também alguns projetos da Secretaria, eu já estou trabalhando, né, no SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal, que é uma demanda e uma necessidade do produtor de muitos anos. Né? A gente nós já estamos trabalhando nisso, que é muito importante para o produtor rural. Estamos trabalhando também, para ficar mais fácil o entendimento, uma espécie de poupa-tempo rural, sabe? É um local onde a gente possa facilitar a vida do empreendedor rural, que ao chegar nessa casa, como tem a sala do empreendedor, tem a sala do produtor, para que ele possa ali resolver N situações de documentação e uma série de outras coisas, para simplificar, beneficiar e ajudar o produtor. Além disso, nós temos também já em andamento a patrulha, que é a patrulha agrícola, que a gente está
fazendo uma reestruturação nela com apoio ao produtor. Trouxemos 4 convênios importantes para a cidade, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. O secretário o Itamar Borges, ele nos ajudou com esses convênios, trazendo 2 picapes para segurança no campo. Também assinamos convênio de 2 máquinas novas que estão para chegar e outros projetos ligados ao Melhor Caminho, que é para estradas rurais, melhorar a qualidade das estradas rurais, e também a segurança no campo, que é um programa com GPS que vai dar identificação e endereço às propriedades. Isso são demandas dos produtores que irá ajudar muito a fomentar a produção. Fernando, agora antes de a gente mudar de assunto, rapidinho, existe alguma previsão para colocar em prática todos esses projetos? Olha, os convênios, alguns já são realidade, as caminhonetes já estão aí, né? Outros, a previsão é junho e julho. Tá? E esses projetos estruturantes, exceto a patrulha que já acontece, né? Mas os outros estruturantes como o SIM e como esse da casa do produtor, né? Esse eu pretendo, né, para o segundo semestre. Perfeito. A gente já vai começar um pouquinho mais e também trazer os contatos para o pessoal de casa entrar e tirar dúvidas sobre esses programas também. Peço licença. A Prefeitura de Jacareí inaugurou na última sexta-feira, no dia 13, a Praça Luiz Gama, no Jardim do Marquês. Trata-se de uma área de aproximadamente 2.500 metros quadrados no centro do bairro. Além disso, foi instalado um busto dedicado a Luiz Gama, que é soteropolitano, que atuou como jornalista, jurista, escritor e conseguiu a alforria de mais de 500 negros cativos do Brasil. A entrega faz parte de atividades simbólicas realizadas no dia 13 de maio, data que é comemorada a abolição da escravatura. Assim, a Subsecretaria de Igualdade Racial, em conjunto com a Secretaria de Educação, também estreou o projeto piloto de literatura infantil que incentiva a propagação de histórias africanas e indígenas dentro da sala de aula. Mais informações sobre esses projetos é só entrar no site da Prefeitura. Como a gente sempre comenta aqui, é só acessar jacareí.sp.leg.br e, claro, também ficar ligado na nossa programação que a gente vai trazer todas as coberturas aqui no TV Câmara Jacareí. E no primeiro ano de vida, os bebês recebem, em média, 30 doses de vacina. É muito. Ter um esquema vacinal completo garante que doenças já erradicadas não voltem a se manifestar. Em Jacareí, embora defasada por conta da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde faz uma busca ativa para completar as cadernetas das crianças. A Maybe tirou uma parte da manhã para levar a Alice, de apenas 3 meses, no posto de saúde para receber a dose da vacina que previne contra meningites e outras infecções. Mesmo com a pequena chorando pela injeção, a mãe, que é médica, entende a importância do calendário vacinal das crianças. Tem que completar, não, todos para dar a cobertura da proteção das vacinas mesmo. Que no Brasil é bom, né? Porque tem essa importância das vacinas, o povo conhece, eu trabalho diretamente com o médico da família, não? E a gente sabe a importância, né? Durante o primeiro ano, bebês tomam mais vacinas do que ao longo de toda a vida. São pelo menos 30 doses de imunizantes, como a tetraviral, poliomielite e a BCG. Em Jacareí, há reflexos de um problema que acontece em todo o país. A diminuição de algumas doenças fez com que a procura das vacinas regulares tivesse alteração. A vacinação ela é muito importante, principalmente nesse primeiro ano de vida em que o sistema imunológico da criança ele é extremamente imaturo. Nós tivemos uma queda de 2020 para 2021 em torno de 15% a 20% em algumas vacinas do calendário da criança. Na cidade, o sistema de saúde faz uma busca ativa de crianças que precisam atualizar a caderneta de vacinação. Hoje, essa busca ativa ela está de fato comprometida. Nós conseguimos fazer, só que numa proporção bem menor do que fazíamos nos anos antes da pandemia. A vacinação é uma medida fundamental para proteger o organismo e principalmente para manter doenças como sarampo,
controladas. Quando a gente pensa em saúde pública, o coletivo vacinado impede que essa doença se instale ou na criança de uma forma leve ou até mesmo no adulto, que a vacinação ela é para a criança, mas a doença ela também atinge os adultos. Mesmo com a vacinação da Covid-19 acontecendo em tempo integral, a procura para atualizar o calendário vacinal tem acontecido de forma contínua nos postos da cidade. Por causa da pandemia, muitas crianças não vieram, atrasou bastante as vacinas, mas agora eles estão retornando. A gente tem bastante criança que está retornando, a gente está colocando o calendário em dia, então o retorno está sendo bom. E para as crianças que têm medo de agulha, a Josimara deu o recado. Uma picadinha do amor, né? Que protege, que cura. Ó, a gente está no final do programa, mas ainda de manhã tem gente interagindo com a gente. Jaciara Costa mandou um bom dia. Bom dia para você, Jaciara Costa. Muito bom dia aí. Boa rotina para você. A Jaciara Costa que faz artesanato. Bom dia para você e muito bom trabalho. A gente volta, né? Na verdade, nossa conversa já está chegando ao fim. Luiz Fernando Massari, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. E, claro, agora deixar os contatos para o pessoal de casa, quem tiver dúvida, para entrar em contato sobre essas questões de projetos e expectativas também sobre essa secretaria. Queria que você deixasse aí para o pessoal de casa, só olhar para aquela câmera, telefone, para o pessoal entrar em contato. Legal. O telefone para entrar em contato conosco é o 3955-9153, né? Ou pelo próprio site da Prefeitura. Lembrando que também tem o PAT, né, Luiz Fernando, que é o posto de atendimento ao trabalhador. É só entrar no site da Prefeitura. Ali, semanalmente, tem atualizações sobre vagas de emprego aqui em Jacareí. Muito obrigada pela sua presença. A gente está sempre de portas abertas para receber e, claro, trazer um pouquinho sobre a efetividade dos projetos que estão por vir. Eu que agradeço. Um bom dia. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais. Boa segunda-feira.